paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 5, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Mais um tema muito importante e bem atual para estudarmos em sala de aula. Primeiro nós vamos começar aqui falando do título. A palavra dessacralização. Aqui, desmembrando a palavra, dessacralizar vem de sacralizar. Então, essa palavra vem de sacro. E o que é sacro? É ser santo, ser separado, ser sagrado. Então, quando fala a sacralização da vida, nós estamos falando que a vida ela é sagrada, ou a vida ela é santa. E quando nós colocamos a dessacralização, estamos tirando esse conceito de sagrado, esse conceito de ser santo, porque quando falamos em algo que é santo, que é consagrado, ou algo que é sagrado, estamos falando de algo que não se pode tocar. Lembra? Se nós analisarmos aqui na Bíblia, nós podemos lembrar da Arca da Aliança, quem podia tocar no tabernáculo, só os sacerdotes podiam entrar no lugar santíssimo, os utensílios do tabernáculo eram consagrados. Então, algo que é sagrado, algo que é santo, ninguém pode tocar. Então, quando nós falamos assim, a dessacralização da vida no ventre materno, nós estamos tirando o conceito da vida ser sagrada, da vida ser inviolável, da vida ser algo que só o detentor, o nosso Deus, que é o dono da vida, pode tocar. Então, nós, com base bíblica, com base na nossa fé, nós cremos que a vida, ela provém de Deus. O nosso Deus, ele é autor e consumador da vida. Então, só ele pode dar vida e só ele pode tomar. Então, o que nós vamos enfatizar nessa lição é o quê? É o direito à vida desde a concepção. E para essa aula eu quero apresentar dinâmicas para facilitar o aprendizado. E para a primeira dinâmica, nós vamos falar sobre vida. Aqui, a palavra-chave da lição é vida. Eu quero apresentar um acróstico. O professor vai utilizar essa imagem para a primeira dinâmica. E aqui nessa imagem nós temos o conceito de vida. Como nós podemos conceituar vida? A partir da palavra vida, um acróstico de vida. Então, nós já podemos conceituar a vida assim. Vida, valor imensurável ou inviolável, intocável, que é uma dádiva, uma doação, um presente do autor da vida, que é o nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele é detentor da vida e só ele pode dar e só ele pode tirar. É isso que nós cremos e é isso que nós professamos e é isso que nós acreditamos. E assim, nós podemos ir para a segunda dinâmica. Nós vamos falar sobre o segundo ponto, que fala sobre a cultura da morte e vai falar sobre a prática do aborto, sobre a legalização, sobre o projeto ideológico de legalização do aborto. E um dos itens defendidos é o direito sobre o corpo. Mas nós sabemos que o nosso corpo, ele não é nosso. Nós somos mordomos da nossa própria vida. E a vida que é gerada dentro do ventre da mulher também é algo que provém de Deus. E para essa dinâmica, o professor vai chegar e vai falar assim para os alunos: olha, eu quero dividir aqui a nossa turma em 2 grupos e eu preciso de 2 líderes. Um vai ficar com cada grupo. E eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês vão dando a resposta e o lado que ganhar vai ter alguma premiação. Aí o professor pergunta assim, dividam a sala no meio. Quem quer ser líder aí de cada grupo? Quem quer ser líder, nós vamos voltar, ou se vocês já podem eleger aí quem vocês querem como líder do grupo. Aí o professor fala, quem são os líderes? Eles vão levantar a mão, o professor vai chamar de um dos grupos e vai falar assim, então vem aqui na frente que eu vou passar as regras. E para o outro, o professor vai falar assim, não, você não serve para ser líder, você pode sentar. Aí o professor espera ver a reação dos alunos e a reação desse irmão. O que vai acontecer? Com certeza, todos vão ficar chocados ou todos vão ficar assim abismados com a atitude do professor. Porque
o professor nem permitiu a pessoa participar, nem permitiu a pessoa desenvolver a liderança ali naquele grupo. O professor fez o quê? O professor interrompeu aquela atividade antes mesmo dela começar. E aí o professor também pode fazer assim, chama 2 alunos e fala assim, olha, eu quero que vocês defendam o direito à vida desde a concepção em poucas palavras. Vocês 2, depois nós vamos fazer a votação. Quem falar vai ganhar um prêmio. Aí o professor, quando o primeiro falar, aí o professor vai falar assim, olha, ficou muito bom, irmãos. O que vocês acham? O outro nem precisa falar porque esse daqui já ganhou. Aí os alunos também vão falar assim, um absurdo, é muito injusto, é abuso de poder do professor. E aí o professor vai falar assim, olha, a dinâmica era exatamente essa. Eu queria verificar a reação de vocês quando eu tomasse essa atitude de proibir ele de ser líder ou de proibir ele de falar. É muito chocante, não é? É algo que é indelicado, é algo que é violando o direito da pessoa, é um abuso de poder, não é? Aí o professor vai falar do segundo ponto, que fala a cultura da morte, aí fala sobre o projeto ideológico de legalização da prática do aborto. Porque o aborto é o próprio feto que é retirado, é a interrupção da gravidez, mas o que é abortar? É interromper algo. Então, o que o professor fez aqui? O professor interrompeu o aluno, a liderança, o exercício da liderança daquele grupo, do aluno antes mesmo de começar. E aí o professor vai falar assim, olha, quando acontece isso, e aqui no segundo subitem fala, o direito sobre o corpo. E aí, por exemplo, o professor interrompeu valendo-se da autoridade de professor. Aí a pessoa entende que por ser o corpo tem as suas regras, mas na verdade não é. E aí vai caracterizar o quê? Abuso de poder, porque nós somos mordomos do nosso próprio corpo. O professor vai defender a dignidade, assim como o irmão tinha direito, tinha dignidade. Quando eu não deixei eu falar, eu estou violando a dignidade dele. Quando eu interrompo a gravidez, quando existe a prática do aborto, eu estou violando a dignidade do nascituro, eu estou violando a dignidade da vida intrauterina. E assim nós podemos ir para a última dinâmica, que a última dinâmica também vai falar sobre o aborto. Aí o professor vai precisar de uma caixinha de fósforo e nós vamos falar do terceiro ponto da lição, que fala a sacralidade da vida. Nós cremos que a vida ela é sagrada e nós cremos que só o nosso Deus tem o poder sobre a vida. Ele é o único que pode dar a vida e que pode tomá-la. Então, nós defendemos a inviolabilidade da vida e nós defendemos o começo da vida desde a concepção, e a posição cristã é que só o Senhor ele é detentor da vida. Então, nós não defendemos o aborto e não defendemos a eutanásia. E essa dinâmica vai falar exatamente sobre isso. Aqui, nós temos uma caixa de fósforo, né? Esse palito de fósforo ele tem a vida útil. Foi feito para quê? Para ser aceso, ele vai ter a vida útil dele, para acender um fogão, para acender alguma coisa, para acender uma vela. Se eu acendo aqui, eu posso apagá-lo, ou eu posso deixar ele aqui, ele vai apagar por si só. Ele tem a vida útil dele. Então, eu posso apagar, ou eu posso deixar a sua chama até o final. Ele vai apagar por si só, até esgotar a sua vida. Se eu apago antes da hora, eu estou tirando o direito desse fósforo de terminar a sua vida. Aí nós podemos falar sobre a eutanásia. Ele poderia ir até o final, lógico que sendo fósforo eu não ia deixar que iria queimar, mas ele tem uma vida útil. Então, se eu o apago, se eu só o acendo e o apago, ele não pode passar a chama dele para mais uma outra pessoa, digamos assim, representando cada um dos seres, o ser humano. Se eu interrompo a vida de alguém, eu estou violando o direito à vida, eu estou cometendo um crime, eu estou violando um mandamento divino e eu estou indo contra os princípios bíblicos e contra a palavra do Senhor, porque o único dono da vida é o nosso Deus. E o aborto, olha, se eu chego aqui, então aqui, antes mesmo
de eu acender esse fósforo, se eu venho aqui, ó, qual é a parte que acende? É aqui. Se eu chegar antes mesmo dele ser aceso, antes mesmo do fósforo ser aceso e eu o quebrar, o que que acontece? A pessoa não vai conseguir acendê-lo mais. Aí o professor fala assim, olha, como que eu vou conseguir acender isso daqui? Se a pessoa for acender, a pessoa vai queimar a mão. Então aqui eu estou abortando, eu estou tirando o direito à vida deste fósforo, dele cumprir o papel dele, que é passar a sua chama. Então, aí o professor vai representar o aborto. Eu estou privando, eu estou tirando direito à vida quando eu pratico o aborto. Por isso que o servo de Deus, ele defende a vida desde a concepção. Não pode existir a interrupção da vida e nem pode privar a pessoa de ter a sua vida até o final, assim. Então, essa é a dinâmica que nós vamos defender o direito à vida com base na palavra do Senhor. Essas são as dinâmicas. Espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula.